Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. Vamos para mais um dia em Deixe Jesus Falar, onde Jesus fala através da nossa vida, através da inspiração do Espírito Santo no nosso coração. Que vocês desde já tenham uma ótima noite, que o Senhor Jesus possa tocar o coração de cada um de vocês e que nós juntos possamos ser instrumentos na mão do nosso Senhor para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Estava meditando nas Escrituras Sagradas alguns instantes atrás e, assim como de costume, resolvi compartilhar com vocês, meus amigos das redes sociais, do Facebook, algo maravilhoso, algo grandioso, para que você possa ser edificado pela palavra de Deus, para que você possa ser instruído pela palavra de Deus. Afinal de contas, as Escrituras Sagradas nos diz que é a palavra que nos liberta. A palavra de Deus firmada sobre o nosso coração é que traz libertação, é que traz paz, é que traz cura. E nós somos a boca de Deus sobre essa terra, porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho íntegro, verdadeiro, sem tirar nenhuma palavra do seu sentido. Mas tudo aquilo que as Escrituras revelam, nós desejamos estar na presença de Deus e ser instrumento de Deus sobre esta terra. E como fazemos isto? Buscando em Deus a resposta para todas as coisas. Glórias ao Senhor. Vamos deixar que o Espírito Santo aflore sobre o nosso coração e que Ele reine sobre a nossa vida, para poder revelar a nós a sua perfeita vontade e instruir o seu coração da forma que se deve andar, da forma que se deve caminhar, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ser breves, porque desejo levar apenas uma reflexão para você que deseja que os seus sonhos sejam realizados, para você que deseja que a sua vida seja de acordo com a vontade de Deus. Amém? Gostaria de compartilhar alguns versículos com vocês. Versículos este que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37. Se você quiser nos acompanhar, livro de Gênesis, capítulo 37. Vamos iniciar no capítulo 37, versículo 16. Vamos iniciar no versículo 15, para a gente entender melhor o contexto inteiro, para que seja revelado a vontade de Deus através das Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Vamos à palavra. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele. E disseram: vamos o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo numa destas cisternas,
E diremos que um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. É maravilhoso a revelação de Deus através da vida de José, porque José era um homem fiel a Deus, um homem que se entregava a Deus inteiramente, tinha uma retidão diante da vontade de Deus. E chegou um certo tempo da vida de José que ele teve sonhos. E esses sonhos, de certa forma, afrontavam os seus irmãos, porque em um dos sonhos em um desses sonhos que José teve, ele revelou à sua família, que dizia que José iria reinar sobre os seus irmãos. E em uma certa oportunidade, quando José se aproximava dos seus irmãos ao chegar em Dotã, os seus irmãos conspiraram contra ele, dizendo: lá vem o sonhador. E tramaram em tirar a vida de José. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meus amigos, qual é o seu sonho? Nós muitas vezes somos frustrados porque nós revelamos os nossos sonhos para as pessoas erradas. E muitas vezes você pensa, até mesmo pelo fato de você estar convivendo com as pessoas, às vezes dentro da própria igreja onde você congrega, e você, quando tem sonhos, você tem revelado os seus sonhos, assim como José fez. E talvez os sonhos que Deus tem para a sua vida são sonhos grandiosos. E quando você revela para as pessoas o seu sonho, o sonho e o desejo do seu coração, você pensa que muitas vezes as pessoas se encontram felizes pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, e se encontram em uma situação semelhante a José. Quando você chega até as pessoas talvez tenham julgado você assim como julgaram José, dizendo: lá vem o tal sonhador, lá vem a tal sonhadora. Porque talvez você tenha entregado os seus sonhos para as pessoas que não sonham com você, que não compartilham das mesmas bênçãos que você. Existe um ditado que diz: o sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. É um ditado popular, porém é verdadeiro. Mas o sonho que se sonha, compartilhado com Deus, é um sonho fiel, profundo e real. Aleluias! Compartilhe os seus sonhos com quem realmente quer ver a sua felicidade. Eu costumo dizer para os meus amigos: todos os seres humanos à sua volta desejam ver você bem, porém, não melhor. Quando ver você crescer, quando ver o seu desempenho, quando ver você se dedicando a algo que é o seu sonho, as pessoas fazem questão de fazer com que os seus sonhos sejam frustrados, assim como os irmãos de José. E talvez tramam derrubar os seus sonhos. Talvez quando você se aproxima, as pessoas tenham olhado para você e dito: lá vem o sonhador. Mas se os seus sonhos é um sonho compartilhado com Jesus, os seus sonhos vão ser revelados perante todos, porque é a vontade de Deus, porque é o propósito de Deus. Entregue os seus sonhos a Jesus. Compartilhe os seus sonhos com Jesus, para que os seus sonhos não sejam sonhos vazios, para que os seus sonhos sejam completos. José foi impedido pelos seus irmãos a momento,
por ter revelado seus sonhos aos seus irmãos. Eu estou dizendo sobre irmãos de sangue, que compartilhavam os propósitos da mesma família, os mesmos pais. Mas quando José, tocado por Deus, foi revelado a ele o sonho de que ele reinaria sobre a sua família, isso levou com que os seus irmãos simplesmente o invejassem. José, reinar sobre nós? Ele deve estar de brincadeira. E quando José foi acompanhar os seus irmãos e chegando até Dotã, simplesmente José foi olhado de longe pelos seus irmãos e eles comentavam entre eles: lá vem o sonhador. Então tramaram matá-lo. Sabe por quê? Porque nem todas as pessoas que estão ao seu redor desejam ver os seus sonhos realizados. Nem todas as pessoas, às vezes, que sorriem ao seu lado desejam ver os sonhos realizados. Não importa qual é o seu sonho. Se o seu sonho é compartilhado com a vontade de Deus, ele vai se cumprir. Não importa. Não importa. E sabe qual tem sido o nosso erro? Abrir o nosso coração com quem não deseja ver o nosso bem. E aí você diz: mas os meus sonhos têm sido compartilhados com os meus amigos. Eu tenho compartilhado na igreja, com as pessoas que estão à minha volta. José compartilhou os seus sonhos com seus irmãos, sangue do seu sangue. E o que fizeram? Tramaram matá-lo. Com quem você compartilha o seu sonho? Com quem você tem compartilhado seus sonhos? Os seus sonhos têm que ser sonhados ao lado de Jesus. Porque um sonho que se sonha com Jesus é um sonho verdadeiro, fiel. Foi o que José fez. Mas ele errou em compartilhar os seus sonhos em quem não desejava ver o seu bem, em quem não desejava ter o mesmo sonho que José. Afinal de contas, como reagiria as pessoas à nossa volta? Porque muitas vezes somos impostos a julgo que nem os nossos pais suportaram. Ainda mais dizer: eu irei reinar sobre vocês. Jamais. Que isso, José? Reinar sobre nós? Nós não aceitaremos. Esse foi o erro de José. Ele sonhou um sonho de Deus, porém, ele compartilhou com seus irmãos. Ele devia guardar os seus sonhos, mas Deus não abandonou José. Ele foi lançado numa cisterna, logo em seguida vendido por seus irmãos, dado como morto para o seu pai. Mas José foi exaltado, porque confiou em Deus. Em qualquer situação que ele passava, a confiança em Deus era tudo que restava para ele. Os seus sonhos podem ser concretizados. Os seus sonhos podem ser realizados, porque o sonho de Jesus para a sua vida é a sua felicidade, é a sua salvação. E não foi o que Deus fez com José? Salvou ele de todas as situações. Primeiro das mãos dos seus irmãos, depois das mãos de Potifar. Ele simplesmente governava a casa de Potifar. Foi armado emboscada para José. Ele foi preso, lançado no cárcere. Porém, ele também liderou onde ele estava no cárcere e interpretou o sonho do copeiro. E quando o faraó teve um sonho totalmente esquisito, o copeiro se lembrou. Aquele homem interpretou meu sonho, levou ele na presença de faraó. E ele também interpretou o sonho. Quando a profecia se cumpriu,
José foi posto como governador do Egito. Ele passou a governar sobre os seus irmãos. Ele passou a governar sobre o seu povo. E abaixo de Faraó, ele era a autoridade sobre aquele lugar. Não compartilhe os seus sonhos com qualquer pessoa. Não é porque muitas vezes a hierarquia traz daquelas pessoas a fidelidade que você deve abrir o seu coração, não. Esse tem sido o grande problema. Compartilhamos os nossos sonhos em quem não deseja nos ver bem. Compartilhamos o nosso sonho em quem deseja simplesmente tirar proveito de toda a situação. E acabamos expondo as nossas vidas, os nossos sonhos. E compartilhamos com pessoas que vão agir com a gente da mesma forma que os irmãos de José agiram com ele. Vão tentar impedir os seus sonhos. E isso muitas vezes vai trazer frustração. Muitas vezes vai trazer tristeza. Não é isso? Meus irmãos, os nossos sonhos têm que ser sonhados ao lado de Jesus. Os nossos sonhos têm que ser sonhados na presença de Jesus. Aleluia. Seja como for, seja onde for, não é porque as pessoas estão ao seu lado que desejam ver o seu bem. Você pode dar o seu máximo. Você pode se dedicar, lutar. Mas quando as pessoas virem que você tem desempenhado, buscado, eles vão querer te vender. Assim como os irmãos de José fizeram. Não é assim que as Escrituras nos revelam? Os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. A vontade de Deus é maior do que a nossa vontade. É maior do que os nossos sonhos. Mas devemos ter força, assim como José. E mesmo que muitas vezes fomos vendidos, fomos humilhados, até mesmo por aquelas pessoas que caminham com a gente. Porque, afinal de contas, as pessoas acham que sabem o que é melhor para nós. As pessoas acham que sabem quais são os sonhos de Deus para nós. E quando você começa a buscar os seus sonhos, as pessoas ao seu redor começam a te julgar. As pessoas começam a olhar para a sua vida e começam a te julgar, porque elas acham que sabem qual é o sonho para a sua vida. Elas acham que sabem mais do que Deus qual é a vontade de Deus para você. E vão começar a te julgar. Vão te vender de qualquer forma. Mas não desista dos seus sonhos. Não desista. Sabe por quê? Porque eu tenho vivenciado muitas experiências. Faz mais ou menos uns 15 anos que eu me entreguei a Jesus. Mas nesses últimos anos, tem sido anos de revelação para a minha vida. E eu percebi que as feridas são causadas por aquelas pessoas que nós menos esperamos. Pessoas que muitas vezes nós pensamos ser aquelas pessoas que vão nos abençoar. São as que mais trazem feridas. As pessoas muitas vezes hoje não sabem pedir perdão.
Não é assim? Tem ficado cada vez mais distante de nós o perdão. Todos acham que sim, devemos arrepender, devemos pedir perdão, devemos... Mas as pessoas pensam dessa forma só quando elas acham que as pessoas devem pedir perdão. Mas quando vem da parte delas, o perdão se torna distante, afinal de contas, eu sou certo. A vaidade do ser humano é maior que o mundo. Salomão, em toda a sua sabedoria, em toda a sua experiência de vida, no final da sua jornada, ele diz: tudo é vaidade. Então, como posso pensar eu, que também não tenho vaidades? Glórias a Deus. A nossa vaidade muitas vezes nos afasta de Deus. A nossa vaidade muitas vezes nos tira do caminho de Deus. É por isso que o perdão tem que ser fiel na nossa vida. É por isso que os nossos sonhos, para ser concretizados, nós temos que entender aonde eu quero chegar. José poderia simplesmente acusar os seus irmãos. Quando José recebeu os sonhos de Deus para a sua vida, depois de tanto sofrimento, depois de tanta luta, José, ele viu o seu sonho sendo concretizado e ele se encontrou numa situação. Ele liderando sobre todo o Egito e os seus irmãos prostrados diante da sua presença. E José tinha toda a autoridade nas suas mãos. Sabe o que José fez? Ele se revelou para os seus irmãos e os seus irmãos ficaram assustados. Eles ficaram estremecidos porque ele disse: e agora ele vai se lembrar que nós vendemos ele e vai nos punir. Sabe o que José fez? José disse para os seus irmãos: enquanto eu for governador do Egito, nada faltará para minha família. Maravilhoso. O perdão. Eu não estou dizendo perdão qualquer não. De às vezes uma pessoa te ofender ou de uma pessoa às vezes te magoar. Eu estou dizendo de perdão de pessoas que venderam, que te humilharam, que te prenderam e fez você caminhar pelos piores lugares. Talvez, não estou dizendo sobre uma prisão física, mas uma prisão espiritual. As pessoas têm colocado um jugo sobre a tua vida e têm colocado sobre você aquilo que você é. Não aceite na sua vida os sonhos que as pessoas desejam para você. Sabe por quê? Porque as pessoas vão dizer que você não é capaz. Deus fala com você e você deseja muitas vezes fazer a obra de Deus e as pessoas têm dito para a sua vida: você não é capaz. Você não pode. Não foi o que os irmãos de José fizeram? Reinar sobre mim? Jamais. Você não é capaz. Foi a mesma coisa que os irmãos de José disseram para eles. Os irmãos de José disseram: lá vem o sonhador. Porque o desejo do coração de José era muito além do que os seus irmãos podiam imaginar. Então eles zombavam de José. Lá vem o sonhador. Tramaram matá-lo. Foi por causa de Rubens que não mataram ele. E resolveram apenas jogar ele num poço. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Porque ela revela a sua verdade. Homens não são capazes de entender os sonhos de Deus para a sua vida. Nem mesmo todas as pessoas que estão ao seu redor é capaz de entender o seu sofrimento, aquilo que você tem passado. É muito fácil julgar. É muito fácil apontar o dedo. Sabe o que eu já escutei muitas vezes de boca de pessoas que eram para lutar pelas pessoas? Não.
Não vale a pena lutar por aquela pessoa. Aquela pessoa às vezes dá muito problema. Não vamos fazer nada. Aleluias e glórias, porque Deus não pensa como pensam os homens. Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de José. E os sonhos de Deus continuam ardendo dentro do seu coração. Desperte esses sonhos. Não permita que venham enterrar os seus sonhos. Tentaram enterrar os sonhos de José, mas José foi além. Ele perseverou. José permaneceu firme no propósito de Deus. Aleluias. E por isso, por esse motivo, você deve permanecer na luta, na fé em Cristo Jesus, porque os sonhos de Deus sonhados junto aos seus sonhos vão se realizar em nome de Jesus. Não é isso? Ou a palavra escrita nas Escrituras Sagradas não são verdadeiras? Eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi uma pessoa que se entregou totalmente à vontade de Deus e foi frustrada. Eu sou prova viva disso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. A vida com Deus é honrada por Deus. Não permitam que enterrem os seus sonhos. Jesus veio para trazer vida. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. O meu jugo é suave. Creia, entenda. É isso que nós desejamos. Pouco a pouco entender o propósito de Deus, pouco a pouco viver o propósito de Deus. Os seus sonhos serão realizados em Cristo Jesus. Que a minha vida seja bênção sobre a sua vida. E que a palavra da verdade seja avivamento para o propósito de Deus no seu coração. Amém? Quero agradecer, a Deus por tudo que Ele tem feito. Desejar uma boa noite a todos, Jonas Coelho, a Tani Sanches, meu amigo Jean, um abraço para você, meu querido. Também a Fernanda Andrade, a Sabrina. Um abraço, Sabrina. Jesus te ama, minha querida. Nossa, que responsabilidade, hein? Nós entregamos a nossa vida a Deus sempre e estamos dispostos a fazer o propósito de Deus sobre a nossa vida, mas o que a Sabrina escreveu aí é um peso bem grande, Mas que Jesus ele possa fazer da nossa vida aquilo que Ele desejar. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu não me importo com mais nada. Me coloco apenas à disposição de Deus para fazer aquilo que Deus deseja, sem olhar para nada, sem olhar para os homens, sem olhar para a religiosidade, sem olhar para o que pensam. Eu aprendi dessa forma. E muitas coisas que eu aprendi em minha vida particular com Jesus. Hoje eu consigo entender que a igreja é apenas para a gente compartilhar o que Deus tem falado no oculto. Não é? E é por isso que nós, muitas vezes, a maioria das vezes que eu falo sobre a palavra de Deus, que eu levo a palavra de Deus, não é na igreja. É aqui no meu quarto, onde o Senhor tem falado grandemente ao meu coração. E é maravilhoso poder nos entregar a palavra de Deus. Só quem já teve uma experiência com Jesus sabe
o quanto é precioso o Espírito Santo falar sobre o nosso coração. E muitas das vezes nós é que limitamos o poder de Deus, não é? Deus, ele imagine algo grandioso sobre a sua vida. Imagine algo que você deseja. Os seus sonhos. Imaginou? O Senhor pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Sabe por quê? Porque os nossos olhos veem apenas aonde a nossa visão humana alcança. O Senhor enxerga além das aparências. Nós somos limitados. O nosso Deus não é limitado. Você busca a sua felicidade, Deus quer te entregar total felicidade sobre a sua vida. Sobre a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua vida familiar, a sua vida particular com Deus. Eu aprendi a não julgar. Eu aprendi a amar. Mas não só por palavras, por atitudes. Quando uma coisa que eu acho interessante, eu às vezes tinha mania de olhar para as coisas e tirar a minha ideia sobre aquilo, meu pensamento, e eu pedi para que Deus tirasse isso do meu coração, porque não cabe a mim julgar. E Deus fez algo que eliminou do meu coração todo julgamento. Sabe o que é? Eu vivi um mundo totalmente distorcido, totalmente destruído pelos vícios, pelas drogas, família destruída, sem planejamento de vida. Podemos dizer que por muitos instantes eu estive no fundo do poço e Deus me tomou pela mão, me tirou da escravidão e me libertou e me salvou. E o melhor de tudo, me salvou. E todas as vezes que eu pensava em julgar algo sobre o meu coração, o Senhor, ele automaticamente, quando eu estou falando agora sobre isso, o Senhor me traz a memória da onde eu vim. E eu não consigo julgar, porque quando eu me recordo de onde eu vim, meu amigo, minha amiga, eu não consigo. Eu acredito que Deus tem o plano dele perfeito para cada pessoa, para cada ser humano. Mas é no tempo de Deus. Não adianta eu querer colocar sobre a tua vida o tempo de Deus. O tempo de Deus para mim é um, para você é outro. Mas existe um propósito para cada ser humano sobre essa terra. Nós fomos criados para a honra e glória do santo nome do Senhor. E no tempo certo, Jesus fala sobre os nossos corações. E é por isso que eu tenho despertado o amor de Cristo sobre a minha vida. E apenas amo vocês. Amo a vida de cada irmão, de cada amigo. Eu acredito que a esperança e a salvação para o mundo é o amor de Cristo. Para mim, para você. E se nós aprendermos a compartilhar dessa ideia, nós vamos entender o propósito de salvação. Deus, Ele pode nos julgar. O Espírito Santo vem para nos consolar. E nós, seres humanos, o nosso papel sobre essa terra é amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Jesus, Ele mostrou isso em toda a sua jornada de vida, que o amor pode curar toda a humanidade. Onde Jesus passou, Ele deixou essa evidência, o amor.
aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não foi isso que ele disse? E quando ele constrói para nós a sua vontade, os seus sonhos, ele traz a essência do seu amor para os nossos corações. E nós desejamos compartilhar isso. Eu tenho vivido muitas experiências. Eu tenho feito alguns trabalhos particulares. E tenho tido experiências maravilhosas com Deus. Eu percebo o quanto muitas vezes as pessoas estão dentro das igrejas com o coração totalmente destruído por aquilo que ouviram, por aquilo que presenciaram, por serem julgadas. E eu fico pensando muitas vezes, meu Deus, o papel da igreja não veio para curar, para salvar. E hoje eu me pego recordando a mesma caminhada de Jesus sobre essa terra. Jesus, em momento algum, ele andou de templo em templo pregando o evangelho. Jesus não se misturou com os fariseus, que eram os mestres das leis, para mostrar a eles a forma que deveriam andar. Não. O evangelho de Jesus foi feito de pessoa em pessoa, pelas ruas da cidade, na casa das pessoas. O papel da igreja é ir até onde as pessoas necessitam e não ficar parada esperando com que as pessoas sejam levadas até lá. Mas quando despertamos esse amor de Cristo sobre a nossa vida, quando despertamos o evangelho verdadeiro, puro, íntegro sobre o nosso coração, sabe o que acontece? As igrejas pensam em nos crucificar, assim como fizeram com Cristo. E eu tenho o costume de dizer isso para os meus amigos. As pessoas que caminham sempre comigo sabem que esse é o meu pensamento. Se Jesus viesse sobre esta terra e passasse de igreja por igreja, falando aquilo que era a verdade e que continua sendo hoje, sabe o que as igrejas fariam? As igrejas crucificariam novamente o nosso Salvador. Sabe por quê? Porque as igrejas hoje perderam as essências, os princípios. Precisamos hoje de ter uma postura de uma roupa, uma gravata. E Jesus jamais faria isso. Jesus era humilde e simples na sua forma de se vestir, na sua forma de falar, mas profundo no resultado que trazia suas palavras. Então eu costumo dizer sempre isso. Se Jesus passasse sobre as nossas igrejas, simplesmente ele seria crucificado novamente. Jesus seria crucificado novamente por aquelas pessoas que deveriam amar a Jesus, por aquelas mesmas pessoas que desejavam seguir a Jesus nas palavras, mas que simplesmente levaram à crucificação o nosso Senhor. Não é isso? Então é por isso que eu amo estar com vocês através das lives. A verdade é que eu preferi estar pessoalmente, mas às vezes a gente não consegue alcançar, né? Que nem o nosso amigo Jean mora bem longe. Então, às vezes eu sinto no meu coração de estar pessoalmente, assim como Jesus fez. E eu tenho começado devagar esse trabalho. E por isso eu peço que vocês orem pela minha vida, que vocês me coloquem na oração de vocês, porque a oração de vocês pode me abençoar, pode me fortalecer, para que cada vez mais eu busque forças em Cristo
e possa estar indo aonde Jesus deseja, possa estar levando a palavra aonde quer que Jesus deseja, porque eu amo falar de Jesus. Eu amo aprender mais sobre o Evangelho, sobre a vida de um verdadeiro cristão. E olhando para Jesus, eu vejo que Ele constrói para a gente um caminho, preparou um caminho para nós seguirmos. E quero dizer algo para você, algo muito importante para a gente finalizar essa live. Os seus sonhos, assim como nós colocamos como tema nessa live, eles vão se realizar pouco a pouco. Talvez não seja da forma que você deseja, mas eu quero te aconselhar sobre algo. Quando nós traçamos uma meta para chegar até os nossos sonhos, nós visualizamos lá na frente os nossos sonhos. E às vezes nós ficamos ansiosos por chegar. E quando nós chegamos, nós paramos e olhamos, mas é isso? E às vezes ficamos sem objetivos, porque nós traçamos os nossos sonhos e enxergamos apenas o objetivo. Eu quero dizer para vocês que está junto com a gente aqui nessa live, meu amigo Jean, Sabrina, aproveite a caminhada, curta a caminhada, porque a caminhada vai te incentivar, e quando você chegar no seu objetivo, você vai ver que a caminhada que você traçou em direção aos seus sonhos, aos seus objetivos, foram úteis, foram proveitosos. E quando você chegar até o seu objetivo, você vai ter força e visão para traçar novos objetivos e aproveitar a caminhada, os momentos, o hoje, o amanhã e o depois, mesmo sabendo que o amanhã pertence a Jesus. Mas ao acordar, aproveite esse dia, agradeça. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos juntos chegando em direção ao reino de Deus. Nosso amigo Jean escreveu aqui, amém. E a sua oração por todos nós, tirando traumas e reconstruindo o verdadeiro amor de Jesus. Amém, meu amigo. Amo você. Compartilhamos alguns momentos, né? Tenho saudades, né? Foram momentos maravilhosos, né? Eu tenho certeza que vamos ter outras oportunidades em nome de Jesus. E que o Senhor possa, né? Com o seu poder, com o Espírito Santo, tirar os traumas do nosso coração e nos curar. Afinal de contas, todos os dias nós temos uma cura a buscar. Todos os dias nós temos um trauma a superar. Isso é para todos nós, né? Então que Jesus possa alcançar a sua vida, alcançar o seu coração, curar os traumas. E o amor de Cristo pode fazer isso. Você sabe disso, né? O amor de Jesus pode curar tudo. Então, vamos buscando a cada dia, vamos nos entregando a cada dia. E fazendo com que Jesus esteja sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Em nome de Jesus. Foi maravilhoso poder compartilhar com vocês esses momentos. Vocês podem contar comigo sempre em oração. Vou estar orando por você, pela sua vida, pela sua jornada, pelos seus sonhos. E que Jesus seja o seu alvo, que Jesus seja o seu caminho e que você tenha sucesso. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus, meus amigos. Fique com o meu amor ao coração de vocês. Que o amor de Jesus esteja sobre a vida de vocês. Que a graça, a paz e a presença do Espírito Santo seja a sua força, seja a sua caminhada, em nome de Jesus. Vamos abrir sempre os nossos corações e deixar Jesus falar em cada um de nós. Uma boa noite, fiquem todos com Deus. Até amanhã, se o nosso Senhor assim permitir. Um abraço a todos.